casa sabendo que é amaldiçoada, tá merecendo morrer mesmo. Mas, gente, existe uma piada recorrente aqui em casa de que eu não posso escolher as amenidades que nós vamos assistir, porque todas elas envolvem assassinato. Sim, eu sou julgada porque os meus comfort movies ou são séries policiais ou são infinitas adaptações de histórias da Agatha Christie. E falando nela, Agatha Christie não é conhecida como a rainha do crime porque ela mistura estampas ou come macarrão junto com arroz. Ao longo dos seus mais de 50 anos de carreira como escritora, Agatha Christie escreveu mais de 60 romances policiais. Isso é tipo mais do que se ela tivesse escrito um por ano. Provavelmente ela deve ser o nome mais conhecido da chamada Era de Ouro do romance policial, que teve seu auge ali entre as décadas de 1920 e 1930, começando um pouquinho antes e indo até um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial. Essa era de ouro do romance policial é um daqueles momentos da historiografia literária que eu paro e penso, eu quero estar onde o povo está. As histórias de detetive escritas nessa época tinham algumas características bastante próprias. A gente tem a figura do detetive, claro. O crime ocorre em uma mansão no campo e os envolvidos possuem status social elevado, geralmente fazendo parte da landed gentry, que são aquelas famílias proprietárias de terras que são passadas de geração em geração. E são histórias com um círculo fechado de suspeitos. Esse é o nome, não sou eu que estou inventando. É aquele tipo de mistério em que os suspeitos são apresentados logo de início e é uma questão de saber quem é o culpado. Daí a expressão whodunit, que é diferente do Sherlock Holmes, por exemplo, em que os suspeitos vão aparecendo à medida em que a investigação vai se desenvolvendo. Agora, pega tudo isso que eu falei, amassa e não joga no lixo não, guarda na gaveta, que pode ser que a gente use isso em vídeos futuros. O que Agatha Christie fez em Noite Sem Fim não tem nada a ver com nada que eu descrevi até agora. Noite Sem Fim foi um dos últimos romances escritos pela Agatha Christie e, ao que consta, era um dos seus favoritos. O que depois que a gente lê não é difícil entender por quê, mesmo que ele não seja um dos seus favoritos. Ela demorou apenas 6 semanas para escrever Noite Sem Fim, ao contrário dos 3-4 meses que ela costumava gastar. Me deixa um tanto envergonhada porque eu demoro uns 2 meses para escrever um artigo de 26 páginas. O livro é narrado em primeira pessoa por um jovem chamado Michael Rogers, Mike. Ele vem de uma família trabalhadora, mas ele mesmo não curte essa ideia de ter um emprego fixo. Ele costuma pular de emprego em emprego, quando enjoa de um ou acha que já aprendeu tudo que podia aprender, ele troca. No começo dessa história, ele estava trabalhando como chofé e foi quando ele conheceu o Passo do Cigano, uma casa um tanto decrépita, cujos boatos indicam a morte de seus antigos donos e uma maldição. Sabe aquele meme do filme de terror em que o agente imobiliário fala: alguém morreu nessa casa, e a família diz: vamos comprar? Pois então, Mike fica obcecado pela casa. E em uma de suas visitas ao local, ele conhece Ellie. Ellie é uma jovem americana com a profissão de herdeira, e ela e Mike, a partir do mútuo interesse pela casa decrépita e amaldiçoada, começam a se interessar também um pelo outro, até que eles se casam. Para o horror da família dela, claro. E não adianta eu esconder que eles vão morar no Passo do Cigano, porque esse é meio que o ponto central da história, mas eu não vou contar as circunstâncias em que eles adquiriram a casa. E claro, a partir daí, coisas estranhas começam a acontecer e você sabe que é só uma questão de tempo até ocorrer um assassinato. Você não sabe quem vai ser a vítima, você não sabe quem vai matar, mas você sabe que vai acontecer. Nesse sentido, Noite Sem Fim é o contrário de um romance policial, porque você não começa com um crime. O crime é como se fosse uma consequência dos fatos que foram sendo apresentados. E eu não sei se eu curti isso muito, não. Eu achei a abordagem genial, mas eu não gostei muito da execução. A gente pode pensar em várias justificativas para a Agatha Christie ter escrito a história do jeito que escreveu. Eu vou abordar algumas delas, mas não deixou de ser uma experiência um tanto morna para mim. Em vez de um cozy mystery, um mistério aconchegante, a Agatha Christie se propôs a escrever algo muito mais próximo de uma ficção gótica no Noite Sem Fim. A gente tem todos os elementos: a casa sinistra, a heroína curiosa, o herói atormentado, presságios e maldições.
E conhecendo a Agatha Christie, conhecendo a literatura gótica, eu acho que esses elementos poderiam ter sido mais bem aproveitados. Eu acho que a volta do parafuso poderia ter sido mais intensa. Mas Noite Sem Fim traz alguns pontos bem interessantes de a gente comentar. Algo que surpreendeu bastante os leitores, principalmente à época, e o livro foi publicado em 1967, foi como a Agatha Christie encontrou a voz para o seu narrador-personagem, que é um homem jovem de classe trabalhadora. O total oposto do que a Agatha Christie era. Não só a Agatha Christie estava escrevendo sob o ponto de vista de alguém de um gênero diferente do dela, como de um estrato social completamente oposto. E apesar de eu não poder afirmar com 100% de certeza, eu acho que ela fez isso com bastante sensibilidade. O que mostra que esse insight que ela tem da psique humana é o grande diferencial em suas obras. E aqui a gente tem uma Agatha Christie mais velha, uma Agatha Christie que já viu e já viveu muita coisa. Então existe pouca romantização na voz desse narrador. Ele fala e ele pensa de uma maneira tão direta e às vezes tão cínica que deixa os personagens e também o leitor muito desconcertados. Além do que, e nós somos brasileiros, se a gente não souber disso, quem é que vai saber? Sendo um narrador, personagem, narrando a história em primeira pessoa, a gente sabe que não dá pra confiar em tudo que ele diz. Noite Sem Fim também traz um dos temas preferidos da literatura inglesa. E reparem que eu falei da literatura inglesa e não da literatura de língua inglesa, que é o tema de classe. Uma vez eu vi uma definição sensacional, que todo filme francês é sobre sexo e todo romance inglês é sobre classe. A gente tá falando de um país que, pelo menos até a Primeira Guerra Mundial, tinha uma estrutura social bastante estratificada e pouquíssimo flexível. Não é à toa que existem séries como Downton Abbey, Upstairs, Downstairs, livros como Orgulho e Preconceito, Brideshead Revisited. E esse tema é abordado de uma forma muito interessante em Noite Sem Fim por dois motivos. Primeiro, porque a gente tem essa inversão na história da Cinderela, porque nós temos um personagem masculino. Segundo, porque Mike Rogers tem muita consciência de seu status social para perceber que todos na família da esposa dele estavam muito incomodados com ele. Indo da madrasta, que até então era herdeira da Ellie, até a coleção de advogados que cuidam do patrimônio da família e não sabiam se estavam diante de um oportunista ou não. E é essa desconfiança mútua que vai gerar alguns dos maiores conflitos da narrativa, porque todo mundo tinha muito a ganhar com a morte um do outro. Geralmente, nas histórias de detetive, especialmente essas da Era de Ouro, existe aquele momento catártico em que tudo é explicado e as coisas voltam a ser como eram. É uma reordenação do caos. Inclusive, estudos apontam que é por isso que pessoas, assim como esta que vos falam, usam histórias de detetive para combater a ansiedade. Esse não é o caso de Noite Sem Fim. Aqui, saber quem é o culpado, em vez de trazer catarse, reordenamento do caos, a paz mundial, vai te deixar ainda mais desconcertado. Você começa a repassar as cenas e percebe que sempre houve algo errado que não estava certo. É como eu falei, nesse livro, a Agatha Christie traz uma visão muito crua. Pra mim, aqui ela demonstrou um total entendimento das forças e dos interesses que guiam o ser humano pro bem ou pro mal. Geralmente pro mal. E daí ela tira a referência do título que vem do poema Augúrios de Inocência do poeta romântico William Blake. Todo dia, toda noite, a quem nasce a alegria, a quem nasce ao festim, a quem nasce a noite sem fim. Mas apesar de toda essa antecipação pro crime, o único contexto em que a gente pode falar isso sem ser preso. Noite Sem Fim se destaca justamente no que eu chamaria de um estudo de personagem. Agatha Christie nos deu esse personagem, Mike Rogers, e nós acompanhamos tudo o que ele pensa, tudo o que ele fala, tudo o que ele sente, como ele reage e como os outros personagens reagem a ele. Esse foi o meu ponto favorito do livro. E agora, segura esse spoiler. Como talvez alguns já desconfiassem, Mike Rogers é o assassino.
Que alívio! Não alívio dele ser o assassino, mas que alívio poder falar isso e não ficar tentando falar sobre códigos e achando que eu vou dar spoiler. Esse é o grande trunfo de Noite Sem Fim. E é ainda mais interessante quando você analisa a construção desse personagem. Mike Rogers, ele é um personagem que ele dá abertura para umas análises que são muito mais contemporâneas nossas do que da época em que a Agatha Christie escreveu esse livro, mesmo sendo um romance tardio. Eu não sei se a Agatha Christie fez isso de forma consciente, eu pesquisei, não achei nada sobre isso. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Ou se isso foi fruto realmente dessa percepção aguçada que ela tem do ser humano. Mas o que ela descreve aqui é alguém com um distúrbio grave de personalidade. Só que esse é um tipo de personagem que é muito mais comum nas narrativas policiais de hoje do que da época dela. Talvez começar o livro sabendo disso deixe a leitura um pouco mais instigante. Fim do spoiler. Tá, mas afinal, velho, se você gostou de Noite Sem Fim, não acredito que eu estou falando comigo mesma. O final é um espetáculo, mas eu acho que a narrativa tinha mais potencial, especialmente na atmosfera e nessa questão do aumento da tensão. O ritmo também me incomodou um pouco porque, na real, a gente podia usar a capa desse livro para ilustrar a definição de deixar para a última hora. O livro é dividido em 3 partes, a segunda parte é a maior, mas tudo de importante acontece na terceira. Então, se você tá pelo estudo de personagem, 10 de 10. Se você tá por qualquer outra coisa, talvez você prefira ler outro romance. Talvez você prefira O Assassinato de Roger Ackroyd, que tem resenha aqui no canal. Ou talvez, e não sobrou nenhum, meu favorito que eu não posso mostrar pra vocês porque emprestei meu livro e nunca devolveram. Ou mesmo O Assassinato no Expresso do Oriente, que é um dos mais famosos e eu não gosto muito, mas o problema é comigo, não com o livro. Mesma coisa com Noite Sem Fim. Minha experiência não foi incrível, mas eu sei que esse é o favorito de muitos fãs da Agatha de longa data, era um dos favoritos da própria autora, então... Mais joinha pra você que também não entende por que as pessoas continuam comprando casas amaldiçoadas. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.